Bolsonaro intimado na UTI. Por ordem de Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou dentro da UTI a intimação sobre a abertura do processo no Supremo que o julgará por suposta tentativa de golpe de Estado. Isso gerou revolta em aliados e até em críticos também, críticos do ex-presidente, que avaliaram que a intimação poderia ter sido feita em outra ocasião. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro recebendo o documento. Mostrando aqui, é uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tinha um processo. Agora os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos das pessoas que estão sendo presas de baciada por aí, de montão por aí. A senhora não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Bom, e depois da intimação, segundo o boletim médico, o Bolsonaro apresentou piora clínica com elevação da pressão arterial e alterações nos exames laboratoriais hepáticos. Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que esperava uma data adequada para que a intimação pessoal fosse feita. Segundo a corte, apesar da condição de saúde do ex-presidente, o fato de Jair Bolsonaro ter realizado uma live nas redes sociais indicou que ele poderia ser citado normalmente. Eu vou começar pela Ludmila. Ludmila, você já tinha visto algo parecido, porque esse argumento de que fez live, pode receber um oficial de justiça, você não faz uma live recebendo uma pessoa estranha no quarto de uma UTI. Né? Você faz uma live abrindo com um celular na mão, sem precisar que alguém estranho entre no seu quarto, expondo você, de certa forma, a risco. Você já tinha visto algo parecido? Não, Lacombe, eu nunca vi nada parecido. Eu fiquei aí 10 anos na magistratura, mais uns 11 anos no Ministério Público como servidor, então eu tenho aí, só de tempo de justiça como um todo, Ministério Público mais Judiciário, 21 anos de serviço. Bom, nunca vi nada parecido e ter muita coisa para falar sobre esse episódio lamentável. Primeira coisa, tem um artigo no Código de Processo Civil, o artigo 244, que proíbe a citação e intimação de doentes em estado grave. Então, as pessoas poderiam argumentar, mas não se trata de um processo, né, de um processo na vara civil, se trata de um processo criminal, então por que você está falando de Código de Processo Civil? Porque quando não existe uma determinada regra no diploma específico, o direito brasileiro permite que você se utilize de outro diploma, de outra lei, de forma analógica ou subsidiária. Então, como não tem essa proibição específica no CPP, que é o Código de Processo Penal, o nosso ordenamento jurídico permite que a gente utilize por empréstimo, digamos assim, a mesma proibição do Código de Processo Civil, desde que as regras não sejam antagônicas. Então, nesse caso, é a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil que proíbe mesmo a citação e intimação de pessoas doentes em estado grave. Eu sei, tem muita gente aí pensando, mas, Ludmila, mas ele estava fazendo live. Se ele estava bom para fazer lives, então ele não poderia estar bom para receber uma intimação ali, 1 segundo para assinar no papel? Eu vou dizer o seguinte, bom, eu não sei exatamente o que os médicos falaram em relação a isso, só que o doente, se o sujeito está numa UTI, a gente presume, pelo menos, que ele esteja numa situação grave ou próxima de grave, né? Senão ele não estaria numa UTI. Agora, o doente que está na UTI, ele tem a liberdade dele, né? Se ele quiser, ele descumpre ordens médicas. Se ele quiser, ele faz o que quiser da vida dele. O que não pode acontecer é de o Estado violar a lei porque aquele doente supostamente estaria
não correspondendo às expectativas médicas, estaria, não sei, desobedecendo ordens médicas. Não, então se ele desobedeceu às ordens médicas, então o oficial de justiça vai poder desobedecer também o Código de Processo Civil. Então, assim, se o Bolsonaro quiser comer comida que o médico proibiu, se quiser tomar bebida alcoólica que o médico proibiu, o problema é do Bolsonaro. Não cabe ao Alexandre de Moraes dizer, não, já que ele está desobedecendo o médico, então eu vou mandar lá o oficial de justiça. O agente da justiça tem que obedecer o que está na lei. E isso, de forma alguma, era necessário. A lei, ela prevê uma exceção para citação e intimação de pessoas que estão em situação grave, que é a seguinte, é a situação de perecimento de direito. Então, a lei diz o seguinte, olha, não pode intimar ninguém que esteja em situação grave, exceto se for para evitar o perecimento de um direito. Eu vou explicar aí para o espectador do 4x4. Digamos que, se não citar aquela pessoa naquele momento exato, algum direito vai ser perdido, vai acontecer alguma coisa irreversível. É isso, eu vou dar um exemplo. Digamos que um político corrupto esteja sendo denunciado por corrupção. Só que já passaram muitos anos do ato e o processo, o crime está quase prescrevendo. E o oficial de justiça tem ali, digamos que, 48 horas para citar o sujeito antes que o crime prescreva. Então, nesse caso, como vai haver o perecimento do direito do Estado punir, nesse caso é autorizada essa citação, e aí o juiz pode, relativamente à citação de um doente que não consegue se defender naquele momento, ele recebe a citação e depois se defende, enfim, o juiz pode flexibilizar essa situação. Mas no caso do Bolsonaro, não havia nenhuma situação que justificasse o reconhecimento de um iminente perecimento de direito. Nenhum direito iria perecer em questão de horas ou questão de dias. Até porque os fatos pelos quais o Bolsonaro está respondendo são os tais as tais das minutas do golpe, enfim, essa acusação de golpe de Estado, que são fatos muito recentes. Então, não há que se falar em iminência de prescrição, nenhum perecimento de direito de ninguém. Então, era perfeitamente possível que o oficial de justiça esperasse a alta médica, esperasse o Bolsonaro sair do hospital. E outra coisa, se ele está fazendo uma live, a live é um ato voluntário, é da vontade do agente fazer a live, não é algo que o incomoda, é algo dele que ele quer fazer, ele quis fazer a live. Agora, a intimação e a citação é um ato que essa pessoa sofre, não é um ato do agente, é um ato que ela sofre de um terceiro, no caso da justiça, do oficial de justiça. E é um ato que é extremamente amargo. É algo que, a meu ver, atrapalha ali, vai gerar uma situação de estresse naquele paciente. Bom, eu não sou da área médica, mas quem é da área médica e estiver assistindo aqui esse programa, pelo menos eu vi vários vídeos, né, de médicos comentando isso, de que o doente na UTI ele não pode ser submetido a situações de estresse. Então, enquanto uma live não estressa ninguém, uma intimação de um oficial de justiça, de um processo grave, de acusações graves, aquilo ali estressa qualquer pessoa. Inclusive, depois surgiu um boletim médico dizendo que a pressão arterial do Bolsonaro chegou a subir depois desse episódio da oficial de justiça. Então, né, com toda razão, vai subir. Quem é que não se estressaria diante de uma situação dessa? Então, é algo realmente lamentável. Se o Bolsonaro, né, quiser fazer pouco caso da saúde dele, quiser beber, quiser descumprir a ordem médica, o problema é do Bolsonaro. Não cabe ao Alexandre de Moraes, por conta disso, por conta de algum comportamento inadequado do Bolsonaro, ele violar a lei por conta disso. Então, totalmente inadequado. Acho sim que se o Brasil fosse sério, um dia essa citação seria anulada. Porque, colocando-se no lugar da pessoa que está ali em tratamento, ela vai ter que ter um prazo ali para ela conversar com o advogado, para o advogado preparar a documentação, preparar a resposta à acusação. E será que aquela pessoa, no caso Bolsonaro, numa UTI,
vai conseguir ter essa conversa? E será, mais do que isso, será que é recomendável que ele, durante esse tempo de recuperação dele, ele fique tendo este tipo de conversa com o advogado dele? Será que isso não vai atrapalhar na recuperação do doente? Então, é claro, isso é algo tão absurdo que até um deputado do Parlamento Europeu, o nome dele é Dominique Tarczyński, ele fez uma publicação dizendo, olha, passou de todos os limites, vou protocolar aqui um projeto de lei, uma resolução, não sei como é que é o nome do documento lá que ele protocolou, para pedir também no Parlamento Europeu sanções ao Alexandre de Moraes. Então, não é mais só uma preocupação dos Estados Unidos a figura do Alexandre de Moraes. O nome dele já está sendo falado e muito mal falado também agora na União Europeia. E certa vez o Alexandre de Moraes falou que ele não ligava, que ele não queria vir mesmo para os Estados Unidos, né? Quem sabe, né, no futuro ele não possa nem ir para os Estados Unidos e nem para nenhum dos países da União Europeia. A Ana acabou de mandar aqui, não sei se o pessoal vai ter, né, vai ter condições de colocar. Tá aí. Ana, você acabou de mandar no nosso grupo essa. Eu acho que já diz, né? Tá aí, pode colocar na tela de novo, Franco. Tá aí. Justiça fica 6 anos sem encontrar bolos e ação por dano ao patrimônio é extinta. Acho que tá aí, né? A nossa justiça ela é seletiva, como eu mencionei antes, a celeridade é seletiva, achar as pessoas também, encontrar, né? 6 anos sem encontrar o bolos, e aí a ação por dano ao patrimônio é extinta. E curioso, né? Ação por dano ao patrimônio. Mas no 8 de janeiro isso foi elevado a uma potência de, como é que eles colocaram? Ataque violento ao Estado democrático, enfim. Democrático de direito, tentativa de golpe de enfim. Estado. É isso. Aí, a nossa justiça. Por isso que o programa da querida Ludmilla é tão perfeito. TV Injustiça. Não tem outro nome para nós no Brasil. Não tem. Daqui a pouquinho a gente vira a chave todo mundo. Assim que terminar o 4x4, eu tenho mais uma pergunta para a Ludmilla daqui a pouquinho, antes de liberá-la para fazer o seu programa no YouTube, TV Injustiça. Silvio, você conseguiu achar ali aquela tabelinha? A gente falava aqui que a delação que incriminou o Fernando Collor incriminou mais um bocado de gente. Vamos ver essa lista, vai. Essa daí é só a tabela dos maiores gastos lá, Kombi. Estava rodando aqui o HD inteiro. E aí são tantas fases, né? São 90 fases da Lava Jato, até meu computador conseguir chegar. Mas essa é a planilha que eu tenho, que é a planilha matriz da delação, que vem da UTC, do Ricardo Pessoa. Então aí você vê quem são os maiores beneficiários. Isso daí é só dessa delação, tá? Eu tinha colocado na busca Arthur Lira, porque eu tinha colocado PP para não puxar pelo PT. E aí você tem aí, ó, tá todo mundo. E Lacombe, deixa eu trazer mais um dado aqui, ó, que também vem na minha tela. Deixa eu abrir aqui para você. Ó, para deixar a Miriam Leitão no seu devido lugar, eu vou ler para ela aqui, e se ela estiver assistindo ou depois chegar até ela essa mensagem, ela pega tudo que eu vou ler agora e coloca em algum arquivo do judiciário que ela vai encontrar a mensagem do Sérgio Moro para o Teori Zavascki que eu tenho aqui, tá? Abre aspas, palavras do então juiz da 13ª Vara de Curitiba, relativamente ao material apreendido, juntado ontem, nós estamos em fevereiro de 2013, tá? 2013, é isso? Ontem, nos autos eletrônicos, foi este juízo alertado pela autoridade policial que nele constam 8 comprovantes de depósitos bancários em espécie que teriam sido encontrados no escritório de Alberto Youssef, que teriam por beneficiário o senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello. Tá aí. Tá aí, Miriam. Um beijo. Tem o Oi Guga e tem o Oi Miriam. Constantino não está hoje com a gente. Tem o Oi Miriam.